Bom dia a todos, mais uma vez, obrigado pela presença. É um prazer muito grande receber autores, suas famílias, seus convidados, para esse evento, que é um evento de entrega de prêmios do Prêmio Marco Civil da Internet e Desenvolvimento, que é uma realização da Escola de Direito de São Paulo da Fundação Getúlio Vargas, através do seu grupo de pesquisa em Direito e Inovação, que é coordenado pela professora Mônica Guise Rosina, que está aqui, e com o apoio do Google do Brasil, hoje aqui representado pelo Marcel Leonardi, certamente conhecido dos autores que entregaram monografias para esse prêmio, porque é um dos mais respeitados acadêmicos na área de Direito e Internet do Brasil, além de diretor de Relações Institucionais do Google. A Fundação Getúlio Vargas existe desde a década de 40 no Brasil e ela foi criada com o objetivo de fornecer para o país aquilo que, àquela altura, via-se como o que mais se faltava para o seu desenvolvimento, que era um quadro de funcionários, tanto de administração pública quanto de administração de empresas, que fosse capaz de superar o modelo de condução do Estado e de condução dos negócios típicos do bacharelismo da Primeira República e levá-lo a uma fase de efetiva profissionalização e condução técnica e eficiente dos negócios, tanto do Estado quanto das empresas. Na sua missão eminentemente pública, a Fundação Getúlio Vargas sempre se caracterizou pela preocupação em fornecer ao público aquilo que nós chamamos de bens públicos. Eu imagino que alguns de vocês tenham contratos de aluguel assinados e hoje vigentes, que muito provavelmente são reajustados por índices que são índices produzidos pela Fundação Getúlio Vargas. Evidentemente, há um custo na produção desses índices, há uma expertise acumulada que poderia muito bem ser objeto de capitalização monetária direta pela Fundação, mas, ainda assim, os produtos desses esforços são oferecidos graciosamente como uma forma de contribuição da Fundação Getúlio Vargas para o processo de desenvolvimento do país como um todo. Ultimamente, uma das coisas que a Fundação Getúlio Vargas e a sua Escola de Direito percebeu que falta no Brasil é a produção acadêmica de qualidade. E desde que isso foi percebido, sobretudo na área do direito, a FGV tem se esforçado através das suas escolas de direito, da Escola de São Paulo especificamente, mas também da Escola do Rio de Janeiro, em fornecer bens acadêmicos de caráter público. São muitos os bens acadêmicos de caráter público que a Fundação Getúlio Vargas fornece. A revista Direito GV é a revista acadêmica em direito mais bem avaliada no Brasil. Ela é uma publicação inteiramente gratuita e oferecida digitalmente de forma aberta na internet. Os eventos da Fundação Getúlio Vargas, da Escola de Direito, são todos gratuitos. As produções dos professores são publicadas na internet, na forma dos cadernos da Direito GV. A Direito GV está lançando uma coleção de monografias para a divulgação de trabalhos científicos, que também é uma coleção digital e aberta, que é a Acadêmica Livre. Enfim, existe uma quantidade grande de bens. O mestrado acadêmico da Escola de Direito é um mestrado que se fornece sem custo para os alunos, muito embora ele tenha muito custo para a Fundação. Portanto, trata-se de uma instituição que é muito preocupada com a construção de bens públicos e de bens com a qualidade acadêmica que caracterizam tudo aquilo que vem da Fundação Getúlio Vargas. Uma das iniciativas nesse sentido, mais recentes, é justamente o Prêmio Marco Civil da Internet e Desenvolvimento, porque ele revela também o esforço da Fundação, o contínuo esforço da Fundação e das suas escolas em continuarem conectadas e atentas àquilo que são as necessidades do desenvolvimento de cada momento no Brasil. Evidentemente, as necessidades hoje são muito diferentes daquelas de 70 anos atrás, quando a Fundação foi instituída, mas continua havendo obstáculos do desenvolvimento que sejam tratáveis e que sejam melhor compreendidos por uma análise jurídica de qualidade e uma análise academicamente consistente. O Prêmio Marco Civil da Internet reflete essa iniciativa e contou com o generoso apoio do Google para a sua viabilização financeira. O prêmio procurou aproximar a academia e jovens acadêmicos, porque, de novo, a Fundação acredita que das pessoas que conduzirão o processo de desenvolvimento do Brasil nos próximos 30, 40, 50, 60 anos são aquelas que estão hoje nos bancos das escolas ou
delas recém-egressas, e convocou, então, a comunidade para produzir trabalhos acadêmicos de qualidade sobre um tema que é um tema importantíssimo. Eu não vou falar uma palavra sobre a importância da internet, porque isso é absolutamente desnecessário, mas que, sobretudo, está na pauta e estava sendo tratado de maneira nem sempre desinteressada e consistente do ponto de vista acadêmico. E, por isso, é importante que uma escola assuma, porque essa é a contribuição que a academia é capaz de oferecer para os problemas práticos, a missão de produzir conhecimento consistente, sólido, oferecendo as suas conclusões ao debate público, e é um debate público que caminha, que segue ainda hoje, porque o Marco Civil segue sendo debatido, e agora é uma etapa crucial da sua produção e da sua discussão. Por isso, eu agradeço muito a todos, se esse vídeo estiver sendo visto por algum dos candidatos que submeteu o trabalho, mas não foi aprovado, ou se algum deles estiver aqui, eu agradeço a todos que concorreram, e eu não só agradeço, como especialmente parabenizo aqueles que estão aqui e que foram premiados pela qualidade dos seus trabalhos, do primeiro colocado às 2 menções honrosas. Eu gostaria de comunicar também que nós decidimos, a Coordenadoria de Pesquisa e Desenvolvimento Institucional, da qual eu sou coordenador, e o grupo de pesquisa em Direito e Inovação, através da professora Mônica, nós decidimos compilar essas 5 monografias vencedoras e montar um projeto de um livro que será submetido ao Conselho Editorial da Escola de Direito da Fundação Getúlio Vargas para ser publicado em algum dos seus veículos de publicação de monografias, tanto seja a monografia física em livro, seja a monografia digital através da coleção acadêmica livre. Isso não é uma promessa de publicação do livro, porque, como uma escola que tem um padrão de governança adequado à sua qualidade acadêmica, isso não é decidido unilateralmente por ninguém, nem por mim, nem pela Mônica, nem pelo Marcel. Isso passa por um conselho que recebe muitas propostas de publicação e escolhe aquelas que são as melhores. Pela qualidade dos trabalhos de vocês, que foi atestada por 5 corretores independentes que leram, todos doutores, que leram os seus respectivos trabalhos, eu não tenho nenhuma dúvida de que vocês serão candidatos fortíssimos. Eu aposto todas as minhas fichas nas publicações de vocês serem agraciadas com essa publicação, com essa monografia. Mas, enfim, isso é algo que se desenvolverá ao longo de 2013. De novo, muito obrigado pela presença de todos. Eu passo a palavra à professora Mônica, que conduzirá os trabalhos nesta manhã. Obrigado. Bom dia a todos. Há exatamente 1 ano atrás, eu começava a conversar com o Marcel Leonardi, que está aqui, sobre a possibilidade de uma cooperação, de uma parceria para incentivo à pesquisa, a publicações, a debates no âmbito da Escola de Direito de São Paulo da Fundação Getúlio Vargas, que envolvessem temas como os que os senhores e senhoras abordaram, senhoritas, né? Abordaram no Prêmio Marco Civil da Internet. Na semana passada, alguém tirou uma foto lá em Brasília de 2 senhoras segurando uma faixa, e a faixa dizia assim: queremos internet sem fio, não vote, diga não ao Marco Civil da Internet. Que mostra, reflexo um reflexo bem característico da falta de informação que se tem sobre determinados temas que são cruciais para o desenvolvimento do país, e que, por uma total falta de conhecimento, uma falta, às vezes, até de material disponível de forma compartilhada, de forma gratuita, as pessoas deixam de debater de forma qualificada. Então, há exatamente esse ano atrás, eu e Marcel conversávamos sobre isso, e foi quando surgiu a ideia, então, de uma parceria firmada entre a Escola de Direito de São Paulo da Fundação Getúlio Vargas e o Google, para que houvesse financiamento para pesquisas e que essas pesquisas gerassem produtos que pudessem ser compartilhados e que, acima de tudo, contribuíssem para um debate qualificado no Brasil de determinados temas.
bom, a parceria foi fechada e fruto dela um dos frutos dela é o Prêmio Marco Civil da Internet. Eu vou deixar que o Marcel conte um pouco para vocês. Eu vejo muitos pais, mães, maridos, namorados, enfim, dos vencedores hoje. Talvez para vocês esse não seja um tema em que pese eu acreditar piamente que vocês trabalharam juntos, né, ou participaram, ou escutaram sobre o desenvolvimento do trabalho em casa. O Marcel hoje vai contextualizar um pouquinho melhor, para quem não está extremamente envolvido nesse debate, a relevância do tema, etc. Então, eu vou deixar essa incumbência com ele. Mas eu só queria contar um pouquinho, então, da parceria, dizer que eu estou extremamente feliz de estar aqui hoje, dos resultados que a gente conseguiu. E eu estou, como professora, que sou há tanto tempo, e aqui da casa, eu estou felicíssima de ver alunos meus e de outras instituições aqui que participaram, que, enfim, deram a cara para bater, numa época que não é fácil. A gente tem alunos aqui que estão em... É uma fase difícil aí, a época de depósito da monografia certamente coincidiu com provas de vocês. Então, eu queria agradecer o esforço que vocês fizeram de participar, parabenizá-los pela coragem e, enfim, os resultados estão aí para serem compartilhados. Eu participei, eu compus enfim, a banca que avaliou esses trabalhos e eu fiquei extremamente satisfeita com os resultados. Como o Rafael falou, e eu endosso aqui, eu também aposto as minhas fichas, Rafa, que esses trabalhos virão a ser publicações da escola, porque são, de fato, de altíssima qualidade. É claro que eles precisam passar em sendo aprovados por um processo de edição, mas isso vai ser feito ao longo do primeiro semestre de 2013, junto conosco, com os componentes do Grupo de Estudos em Direito e Inovação, do qual faz parte o Alexandre Pacheco, aluno aqui da escola, nosso ex-aluno, mestre também pela Escola de Direito da FGV, e que participa conosco do Grupo de Estudos em Direito e Inovação. Bom, eu estou falando tanto do grupo, e só para contextualizar um pouquinho para vocês, o grupo também, ele não é só fruto da parceria com o Google, mas ele foi fortemente impulsionado pela parceria, porque a parceria nos permitiu um pouco de folga financeira para contratarmos um número maior de pesquisadores e colaboradores. Eu gostaria de dizer em público aqui que a parceria com o Google tem sido extremamente positiva na medida em que, como instituição acadêmica, nós prezamos por uma isenção muito forte do ponto de vista, independentemente de quem financia as pesquisas da Direito TV, ter isenção acadêmica e liberdade para, inclusive, batermos nos nossos financiadores é extremamente importante. Então, isso aconteceu ao longo desse ano de forma absolutamente transparente, extremamente tranquila, e, nesse aspecto, eu faço questão de publicizar, porque é extremamente importante. Eu queria dizer que o Grupo de Estudos em Direito e Inovação, ao longo desse ano de 2013, realizou pesquisas nas mais diversas áreas, e, só para contar um pouquinho para vocês, algumas das frentes que a gente trabalhou. Então, trabalhamos junto com a Coordenadoria de Pesquisa na realização do Prêmio Marco Civil da Internet. Trabalhamos também questões relacionadas à publicidade online, privacidade, e uma interação entre propriedade intelectual e direito da concorrência. Essas foram algumas frentes. Para o próximo ano, para 2013, a gente está abrindo uma nova área aí, que é estudar a relação entre direito e moda. A linha de pesquisa se chama Fashion Law, é uma das linhas que a gente está abrindo no âmbito do grupo de estudos. E essa é uma linha de pesquisa que está aberta à participação externa, não é só aberto a quem está vinculado a Direito TV, de forma alguma. Todos os trabalhos do grupo, na verdade, estão abertos à participação externa. A gente, há um mês atrás, realizou um evento publicizando a produção do grupo. Esse evento esteve aberto, a gente fez um workshop de pesquisa, a gente disponibilizou o material que foi produzido
previamente a todos os participantes para que pudessem conhecê-lo, criticá-lo, enfim. E no workshop houve um momento muito interessante de críticas bastante construtivas aos trabalhos. A gente está, no momento, desenvolvendo os trabalhos a partir daí. Todas essas atividades do grupo estão abertas à participação de vocês, então eu queria incentivá-los, principalmente os que participaram do Prêmio Marco Civil da Internet e que têm interesse em seguir fazendo pesquisa nessa área, a nos procurar, a mandar um e-mail para mim, para o Alexandre, e, enfim, a gente está trabalhando agora num esquema de uma programação para 2013, da qual vocês podem participar. Então, fiquem muito à vontade para nos procurarem e, se quiserem, manter a parceria conosco por meio de pesquisa, de debates acadêmicos aí de qualidade e transparentes. Esse espaço está aberto para vocês. Eu queria, em nome da Fundação Getúlio Vargas, agradecer formalmente ao Marcel por ter viabilizado essa parceria, e eu vou passar a palavra para ele para que conte um pouquinho para vocês, contextualize um pouco o que está por trás da discussão do Marco Civil na internet. Gente, bom dia. Prazer imenso estar aqui em nome do Google e em nome pessoal. Os alunos aí, os pesquisadores, os ganhadores conhecem minha trajetória acadêmica, sabem que muito antes de eu estar vinculado a essa ou aquela empresa, eu tive aí, vim do mundo acadêmico. E a Mônica me recordou algumas histórias interessantes, quer dizer, muito antes até de eu poder viabilizar isso via Google, a gente tinha conversado alguns anos atrás, antes mesmo de eu ter qualquer vínculo aqui, com a ideia de criar realmente esse grupo de pesquisa em direito e inovação, direito, internet, tecnologia, conversando com as empresas do setor. E, na época, existia uma dificuldade grande em tentar viabilizar esse modelo, porque cada empresa queria meio que entender melhor para que lado iria a pesquisa, não existia ali uma preocupação com uma isenção acadêmica, que era a premissa inicial de qualquer pesquisa. Passaram-se alguns meses, alguns anos, eu entrei no Google e, finalmente, tive a oportunidade de criar justamente o projeto do qual eu gostaria de poder ter participado como pesquisador, que foi justamente essa ideia de poder viabilizar financeiramente um núcleo de pesquisa, pesquisas em geral, com essa isenção acadêmica. A maior dor aí do coração como acadêmico foi não ter participado nem da avaliação, nem poder ter visto uma vírgula de cada um dos trabalhos que os senhores desenvolveram, justamente para preservar a isenção acadêmica e ninguém dizer que o paper A, B ou C foi vencedor ou foi perdedor porque interessa ou desinteressa a empresa, etc, etc. Então, eu venho aqui hoje, em nome do Google, falar um pouquinho dos prêmios e vou conhecer a qualidade final desses trabalhos agora, depois que eu entregá-los. Eu acho que nada mais claro para demonstrar essa isenção acadêmica que o corpo todo de avaliação, todo o critério de como esses trabalhos mereceram esses prêmios ou não, foi feito exclusivamente pela Direito GV, com o apoio, naturalmente, financeiro do Google. Então, essa é uma premissa importante que eu queria destacar, que é a preocupação do Google como instituição, e minha, em particular, como professor, de ter esse financiamento completamente separado dos méritos acadêmicos da pesquisa. Acho que isso é um ponto muito importante. Por que Marco Civil da Internet? Por que desenvolvimento? Hoje, a maioria das pessoas pensa em internet e imagina aquilo que faz no seu dia a dia. Checa o seu e-mail, utiliza a busca, utiliza uma rede social, etc, etc. Não fica tão claro, porém, qual é o impacto econômico e social que a internet traz. Às vezes a gente assume que está tudo bem, a internet é muito bacana, mas talvez poucos dos senhores tenham esse número que a consultoria McKinsey soltou essa semana passada, retrasada, aliás, de que no Brasil a web já representa 2,5% do PIB. É um setor maior do que mineração no Brasil. Isso é um número que a gente não para muito para refletir e falar, nossa, mas como é possível? Aí a gente começa a ponderar todos os ganhos econômicos e sociais que a web traz e começa a fazer essas contas e percebe que é exatamente nesse cenário. E com uma diferença fundamental, em franco crescimento. A web hoje representa um dos principais motores da economia no mundo inteiro, com estagnação e tudo. É a web, a internet, que tem trazido esse crescimento de uma maneira geral para outros, inclusive, setores da economia que estavam até então desgastados. E basta cada um dos senhores refletir no seu dia a dia o quanto a web facilitou a sua vida. Para o caso dos nossos pesquisadores, pensem o quão árduo teria sido fazer as pesquisas que vocês fizeram, caso teria sido viável, se não fosse graças aí vamos dizer assim, essa disponibilização dos conteúdos eletrônicos. Por isso que a GV está de parabéns nesse sentido de disponibilizar o material produzido aqui
publicamente, de livre acesso. Eu, particularmente nas minhas pesquisas, sempre dei preferência a esse tipo de modelo. Até lamento que, em alguns casos, publicações minhas estejam ali ainda travadas, né? As editoras ainda não avançaram um pouco nesse critério de ter a publicação aberta, né? Mas isso é compreensível, né? Por conta da natureza aí comercial de um ou outro aspecto. Sobre o Marco Civil em si, por que o Marco Civil é tão importante? Qual é o estado atual do direito e internet no Brasil? Qual é o estado atual da tecnologia em relação ao direito no Brasil? Nós temos um cenário de muita insegurança jurídica até hoje. Quais são os elementos principais dessa insegurança jurídica? O primeiro deles, que afeta diretamente empreendedores em geral, é a questão da responsabilidade derivada do conteúdo que é veiculado nas plataformas pelos usuários. Então, você é um empreendedor, você quer criar uma plataforma de vídeo, uma rede social, um serviço novo qualquer que permita a interação de usuários, né? Então, o usuário comenta, faz aquilo lá para o bem, não importa. Evidentemente, vão ter os maus atores que vão ali fazer um comentário ofensivo, vão publicar alguma coisa indevida, etc, etc. Qual é o critério de responsabilidade, então, que deve ser aplicado para esse material? Você, como titular, dono ali daquela plataforma, você deve ser responsabilizado por isso sempre? Nunca? Em quais circunstâncias? Como que isso é tratado? Então, o Marco Civil vem e tenta dar uma resposta para esse cenário. Por que isso? Hoje, se vocês me perguntarem qual é o risco jurídico que um empreendedor de internet tem no Brasil, afetando desde os dois garotos que estão ali numa garagem tentando criar o novo Google, ao Google. Quer dizer, a gente não está falando aqui de uma lei ou de um projeto que beneficia A, B ou C, a gente está falando da economia digital como um todo. Hoje o cenário é o seguinte, muitos juízes entendem que o mero fato de você disponibilizar uma plataforma gera responsabilidade automática pelo mau uso que for feito dela. Vamos dar um passo para trás e pensar como seria o resto do mundo se isso fosse aplicado para diversos outros cenários. Imagina um fabricante de carros que tivesse que responder pelos rachas que alguns inconsequentes fazem na rua. Imaginem fabricantes de utensílios domésticos, a Tramontina, por exemplo, né, fabricante de facas, se ela tivesse que responder pelo eventual mau uso que alguém vai fazer das facas dela. Então, nesse cenário de você culpar quem fabricou, quem disponibilizou a ferramenta, aplicado à internet, você acaba gerando um cenário em que a insegurança é grande, porque o empreendedor vai fazer o quê? A tendência dele é se preocupar em entender se ele pode ou não pode empreender, se ele pode ou não pode viabilizar aquele serviço e qual a consequência que isso vai trazer. Então, hoje, no Brasil, não há uma resposta definitiva para isso. Há decisões judiciais em todos os sentidos, né? O Superior Tribunal de Justiça já disse, por exemplo, que a responsabilidade não deve ser automática, ou seja, não é porque alguém disponibilizou a ferramenta que automaticamente o mau uso dessa ferramenta vai gerar responsabilidade, mas também colocou que a análise do material ali que pode gerar algum prejuízo tem que ser feita em 24 horas, sob pena de ser responsabilizado. Então, vamos pensar um pouco na escala. Uma plataforma como o YouTube hoje recebe por minuto, cada 60 segundos, 72 horas de vídeo. Para colocar isso em perspectiva, não há advogados suficientes no planeta Terra, ou em outros, né, também a gente sabe, que possam analisar esse material e falar isso pode, isso não pode, com todas as nuances de todos os sistemas jurídicos. Então, a natureza da internet ela traz essa perspectiva diferenciada. Como funciona até hoje a imprensa tradicional? Com controle editorial prévio. Ninguém sai na capa do jornal, da revista, no Jornal Nacional, onde quer que seja, porque quer. Né? Existe um corpo editorial, existe todo um material que é produzido. As plataformas na web, elas fazem o quê? Elas viabilizam que cada um comente, se eduque, faça o que tem que fazer, sem esse tipo de análise prévia. Ninguém vai ficar vendo se o vídeo que você subiu é lícito ou é ilícito, ou, caso você pudesse imaginar isso, em quais maneiras ele pode ser lícito ou ilícito. Né? Você pode dar um depoimento ali emocionado, como tem vários casos no próprio YouTube, por exemplo, reclamando de algum problema, alguma coisa que você sofreu, e dependendo da linguagem que você utiliza, isso está dentro da liberdade de expressão ou não, isso extrapolou e pode ser ilícito. Então, esse cenário de insegurança jurídica, o Marco Civil quer resolver, trazendo uma regra que diz, basicamente, que se não há uma ordem judicial, enquanto não houver uma ordem judicial definindo que algo é ilegal e que deve ser removido, a plataforma, o titular aí daquele serviço, não pode ser responsabilizado. Qual é a lógica aqui? O judiciário é que está melhor preparado, e no caso do Brasil, constitucionalmente definido, como órgão que vai definir se algum material é lícito ou ilícito. Quando a gente pensa nisso, você fala, poxa, mas isso poderia criar algumas injustiças. Tem material que não precisa de uma análise judicial. Tem coisa que é óbvia, né? E aí, quais são esses casos óbvios? Normalmente, eles são ressalvados em lei específica. O Brasil já tem isso hoje, por exemplo. Né? Quando você pensa no Estatuto da Criança e do Adolescente, que tem lá o artigo 241A
do ECA, né, do Estatuto da Criança e do Adolescente, diz que se o provedor é avisado a respeito de material de pornografia infantil, ele tem que remover imediatamente. Por que isso faz sentido? Porque ninguém vai se justificar dizendo que pornografia infantil é liberdade de expressão, é um uso legítimo de uma manifestação. Não, simplesmente você tem um cenário em que aquilo é considerado ilegal e acabou. Agora, vamos projetar isso para difamação. Difamação, nem o judiciário chega a um consenso muitas vezes, né? Primeira instância diz que não difamou, segunda instância diz que difamou, o Superior Tribunal de Justiça diz que difamou, mas só mais ou menos. E como fica o empreendedor, como fica a economia digital nesse cenário? Várias plataformas acabam sendo responsabilizadas pelo eventual mau uso do que é feito, na ausência de um marco regulatório que traga essa segurança. Se vocês se perguntarem, poxa, por que ainda não tem escritório brasileiro da empresa americana, europeia, A, B ou C no Brasil? Saibam que, entre outras análises que são feitas, é obviamente feita essa análise do ambiente regulatório para a internet, e esse é um fator crucial para que eles decidam se venham para cá ou não. Não é à toa que muitas empresas ainda não entraram aqui com força total ou ainda ficam de fora prestando serviço. E isso a gente já tem visto o efeito contrário. A gente tem muita proximidade com o ecossistema de startups e economia digital em geral no Brasil. Você começa a perceber mentes brilhantes brasileiras, jovens aí de engenharia de computação, que acabam empreendendo fora do Brasil. Preferem simplesmente migrar porque falam não vale a pena correr os riscos aqui. Então, o Marco Civil tenta trazer uma solução para isso e é por isso que ele tem toda essa importância. Mas esse é um dos pontos. Um outro ponto de insegurança jurídica que o Marco Civil tenta resolver é essa questão da investigação relacionada aos dados na internet. Que dados são esses? Se alguém comete um ato ilícito online, você precisa investigar esse ato ilícito. Na internet você não tem uma identificação plena de quem é quem, né? Você pode criar uma conta com um pseudônimo, que é perfeitamente ilícito no Brasil, isso não é um problema, e você precisa investigar esse cenário todo. Para que isso seja viabilizado, é necessário obter alguns dados referentes a quem publicou aquele determinado material que está sendo investigado. E aí o Marco Civil tenta trazer justamente a segurança jurídica, colocando regras claras a respeito de quais dados são esses, em que circunstâncias eles podem ser fornecidos e para quem eles podem ser fornecidos. Hoje, na ausência de regulação, o que você tem? Autoridades policiais, autoridades administrativas, Ministério Público, todos exigindo esse tipo de informação, sem passar pelo crivo judicial, quebrando o sigilo de um monte de gente, sem ter uma regra clara se isso está correto ou se isso está incorreto. E aí surgem interpretações múltiplas, né? Tem empresas que falam, não, mas a lei orgânica do Ministério Público autoriza a requisição direta de dados. Sim, mas a Constituição Federal diz que o sigilo dos dados é inviolável, né? Quer dizer, a não ser que exista processo penal. Então, como você compatibiliza tudo isso? O Marco Civil vem e traz esse tipo de segurança. E por que mais uma vez, essa segurança jurídica para a economia digital, para o empreendedor na internet? Porque ele, mais uma vez, se vê pressionado aí entre essas frentes e não sabe o que faz. Se ele entrega os dados mediante simples requisição da autoridade, ele vai ser processado pelo usuário que teve seu sigilo violado. Se ele não entrega os dados, a não ser que obtenha uma ordem, que a autoridade obtenha uma ordem judicial, a autoridade pressiona ele, ameaça de prisão, etc, etc. Nossa diretora jurídica no Google tem vários inquéritos policiais em andamento, pessoalmente contra ela, e a piada que ela faz é que ela vai escolher o país do exílio a hora que chegar, né, a ordem inevitável ali, dizendo que ela descumpriu. Descumpriu o quê? Uma requisição de uma autoridade administrativa que queria os dados porque queria, não queria passar pelo crivo judicial. Então vem o Marco Civil e diz o quê? As autoridades podem pedir a preservação dos dados, ou seja, estou investigando A, B ou C, eu quero que isso seja mantido em registro, mas no momento da revelação desses dados é necessária uma ordem judicial. Então podem parecer pequenas coisas, quer dizer, poxa, mas essa é uma discussão simples, para muita gente vai dizer, parece óbvio que tem que ser sempre com ordem judicial. Mas se fosse óbvio, não teriam essas discussões enormes, né? E o que é necessário na internet, acima de qualquer coisa, são esses pequenos elementos de segurança jurídica que vão trazer esses detalhamentos, né? Que permitem com que todo mundo possa empreender e trabalhar em paz. Ou seja, existe a regra é essa, só com ordem judicial? Está aqui. Não é com ordem judicial? Optou-se por um outro caminho? Ok, mas pelo menos existe uma definição clara de qual é a regra. Hoje essas regras não existem e acabam inviabilizando esse cenário todo. Então, esses são dois exemplos, né? Fora do contexto econômico das empresas de internet, do setor de internet. Tem a proteção dos usuários. Tudo isso, obviamente, protege o usuário final de internet, que sabe que os dados deles têm que ser preservados, tem que haver o respeito à privacidade, tem que haver o respeito a essas garantias do devido processo legal, ele não vai ser investigado sem ordem judicial, e todo esse cenário que traz essa preocupação de preservar o que é o lado mais fraco da internet, que é justamente o usuário.
E há outras questões econômicas, né? Quem acompanhou aí recentemente os motivos pelos quais o Marco Civil foi adiado repetidas vezes, né, sabe que um dos grandes temas, um dos grandes celeumas ali é a questão da internet livre e aberta, né, que é traduzida na discussão sobre neutralidade de rede, que é aquele conceito que diz que a rede deve ser aberta, ela não deve discriminar entre um tipo de conteúdo ou outro, porque do contrário a gente teria uma grande TV a cabo, né? Imaginem os senhores se vocês assinassem uma internet que só te desse acesso a tais serviços e não a outros serviços, ou outros serviços cuja qualidade fosse tão ruim que vocês prefeririam sempre utilizar os mesmos. É isso que está em jogo nesse debate. Então são várias nuances interessantes, né? E o Marco Civil, assim, contextualizando para quem não conhecia, para os pais, né? Ele é esse projeto de lei que tem por objetivo trazer essas normas de caráter principiológico e estabelecer algumas pequenas regras que vão trazer esse tipo de segurança jurídica. E por que atrelar isso à ideia de Marco Civil da internet e desenvolvimento? Alguns motivos eu já mencionei, né? O poder da economia digital, os 2,5% do PIB que a web já representa, mas principalmente por um motivo mais simples. O Brasil é um país recheado de empreendedorismo e de ideias geniais. Nós temos o potencial aqui de dar de 10-0 em ferramentas que são criadas fora do Brasil, mas ainda falta esse arcabouço jurídico que traga essa necessária segurança. Antes de estar no Google, eu prestava muita consultoria para essas empresas de startup. E quando eles me perguntavam o risco jurídico, a maioria deles brincava, depois de entender esse cenário todo, e falava, olha, então vale mais a pena eu vender sanduíche na praia, porque qualquer coisa eu atiro o sanduíche no mar e saio correndo, né? Porque aqui na internet eu não tenho como fugir, eu vou estar registrado, todo mundo sabe onde eu estou, etc, etc. Então, esse que é um cenário interessante, quer dizer, tanto a questão da mitigação dos riscos quanto da proteção do usuário trazem isso junto ao desenvolvimento econômico daquilo que a web representa. Percebam que eu não estou aqui menosprezando o caráter negativo da internet. Claro que existem os aspectos, os problemas que acontecem todos os dias, mas o que às vezes fica difícil do pessoal enxergar, principalmente a gente do mundo jurídico, né, é que isso representa um percentual muito pequeno dos problemas, ou melhor, os problemas representam um percentual muito pequeno do uso da internet do que os benefícios todos que ela traz. Isso a gente acaba assumindo que isso funciona bem e não se dá conta, às vezes, do tamanho da economia, do quanto que tudo isso representa. Com relação às pesquisas, com relação a tudo isso, cada um que participou já é um vencedor. A gente sabe perfeitamente o mérito e a dificuldade que é encontrar o tempo, né, na correria do dia a dia sobre o tempo, sobre conseguir fazer uma pesquisa, né? A gente sabe que precisa parar, se dedicar, ter aquele tempo, roubar o tempo de outros lugares. Normalmente você não consegue evitar a correria do trabalho, então você acaba fazendo isso com a convivência familiar, você acaba tendo que se enclausurar enquanto seus amigos estão lá no bar, aquela coisa toda, mas isso depois traz os resultados, né? É muito orgulhoso para a gente ver o quanto que a gente está formando não só vencedores aqui de um prêmio, mas a gente está formando gente capaz de pensar nesses temas, ter esse viés de pesquisa, despertar, talvez em alguns de vocês, quem já não fosse aí desse meio, essa paixão aí pela pesquisa. E eu sou muito suspeito para falar, né? Tendo feito aí tantas publicações, tendo estudado esses temas há tanto tempo já, é com muita paixão que eu trago isso. E uma mensagem talvez mais importante do que todas é lembrar exatamente isso. Um dos grandes méritos da academia, um dos grandes méritos da pesquisa jurídica é justamente as portas que ela abre pela pura meritocracia. Eu acho que isso é um ponto fundamental no Brasil que ainda, apesar de ter se modificado, ainda pensa muito que as coisas são na base do quem indica, quem conhece quem, etc, etc. Eu posso tanto contar minha trajetória pessoal, quer dizer, vim ali, me formei no Largo São Francisco, mas meu pai é advogado, mas um escritório modesto, etc, etc. Logo identifiquei uma necessidade de desenvolver trabalhos em algum nicho de pesquisa, para não ficar no chavão do direito, e sempre fui apaixonado por tecnologia. Achei interessante pesquisar esses temas, né? Comecei aí a tentar desbravar um pouco isso, escrevi o trabalho que imagino que os senhores tenham mencionado, pelo que a Mônica me relatou, o Responsabilidade Civil dos Provedores de Serviços de Internet, né, que foi publicado em 2005, carece de muita atualização de lá para cá. 2005, em tempos de internet, está falando de uma era pré-YouTube, pré-Facebook, né, quer dizer, basta pensar no que isso, pré-Twitter, né, o que isso representa. E de lá para cá, muita coisa tem mudado, muita coisa tem evoluído. E qual que é o meu ponto? O meu ponto é que eu fui tendo as oportunidades abertas, assim como os senhores vão ter aí no futuro, graças ao mérito e à qualidade do trabalho acadêmico. Não foi por conta de
ter conhecido alguém, estar em algum lugar, etc, etc. Então, isso que é o bonito da academia, né? Você, pelo seu próprio mérito, consegue desenvolver trabalhos, consegue mostrar para o resto do mundo como que você pensa, o que você está defendendo, e aí você tem a batalha das ideias. E isso é reforçado pelo próprio sistema da Direito GV, que no momento de fazer a correção, submete a um modelo que já é tradicional fora do Brasil, mas que aqui no Brasil ainda são poucos os que adotam, que é esse modelo da revisão por... Como que é em português, Mônica? Revisão por pares cega, né? Revisão por pares cega, né? Que é o Double Blind Peer Review. Qual a ideia desse modelo? A ideia é que, sem saber quem você é, dois professores, também sem saber um do outro quem são, não é isso, né? Eles avaliam o seu trabalho e avaliam pelo seu mérito, quer dizer, não sabe se estão avaliando um trabalho de A, B ou C, justamente para evitar qualquer tipo de argumentação de que, mas isso é fulano, isso é Beltrano, etc, etc. Então, isso que faz com que a gente confie na seriedade, reforce o interesse da parceria e parabenize todos vocês aí pela excelente qualidade de tudo que foi produzido. Eu fico muito feliz de poder confiar na GV a esse ponto, ou seja, poder aqui entregar toda a coordenação e a qualidade acadêmica para análise exclusiva deles, ainda que isso me traga essa dor no coração, já que eu também sou professor aqui na casa, na pós-graduação, né, na parte de lato sensu, de direito digital, e, enfim, com base em tudo isso, acho que para contextualizar e encerrar, é importante compreender que esse é só o início aí dessa jornada de vocês, né? Quer dizer, a pesquisa acadêmica em relação ao Marco Civil retrata um projeto de lei. Se vocês me perguntarem para olhar para o futuro, para onde que o direito caminha, para onde que tudo isso vai acontecer, essas áreas de nicho tendem a crescer cada vez mais. E a web, que tem sido aí o principal motor da economia, vai trazer todo tipo de desafio de pesquisa que vocês possam imaginar. Temas como privacidade online, quais são os limites, para onde a gente vai, para onde a gente não vai. Repensar o direito autoral, faz sentido você proibir ou permitir certas condutas em que tudo aí pode ser disseminado. Concorrência online, quer dizer, você tem cenários em que, se você não está satisfeito com um produto, você pode migrar automaticamente para outro, mas será que é tão fácil assim migrar, se os dados ficam aqui naquela plataforma, você consegue levar isso embora? Proteção do usuário final em relação a esse tipo de investigação, em que medida que os governos podem ou não podem vigiar, censurar, controlar a internet. E assim vai, quer dizer, o campo de atuação para qualquer caminho é muito grande. E eu não creio que exista, né, uma área separada que a gente pudesse chamar de direito e internet, tecnologia, alguma coisa assim. Basta a gente perceber que a internet permeia a nossa vida como um todo, né? Eu acho que vai ser improvável e impossível até uma boa aula, por exemplo, de direito civil, ignorar as questões da internet. Uma boa aula de direito de família, deixar de levar em consideração que às vezes o casal trai um ao outro via internet, quer dizer, e não por meio aí, às vezes até do contato físico. Que problemas aí relacionados ao direito da criança, menor, eles passam por essas questões de internet. O direito comercial foi reconfigurado, né, em relação a todas essas transações eletrônicas. E por aí vai. Então, o campo de atuação e de pesquisa é muito amplo. O Marco Civil tenta trazer essas regras mínimas elementares, mas a gente aí vai se deparar com elementos de regulação da rede pelos próximos anos por um bom tempo. E aí, meu único apelo final para vocês que são pesquisadores e pensadores é pensar justamente no seguinte: nunca partam da premissa, como a gente vê às vezes equivocadamente, e o Marco Civil é um bom exemplo disso, de que o projeto de lei, a lei aparece pronta. É um equívoco muito grande, né, como a gente tem visto em alguns cenários, né, a análise do direito, a análise de uma lei, ela parte da seguinte, de alguns chavões, né, a vontade do legislador, a inspiração legislativa, o ideal aqui. Basta passar 2 dias em Brasília que vocês vão perceber que existe um conflito enorme, um jogo de interesses muito forte para imaginar que existe uma vontade única, uníssona do governo, do legislador. Então, toda vez que vocês se depararem com pesquisas e estiverem pensando em como desenvolver algo relacionado a projetos de lei, lembrem sempre que, acima de qualquer outra coisa, existe essa disputa política intensa. Nunca assumam que uma lei, na sua versão final, chegou pronta. Ela chegou mediante muitos embates, muitas disputas, e muitas vezes na pesquisa acadêmica é muito útil avaliar como que um projeto começou e aonde ele chegou e tentar ver o porquê que isso aconteceu. Que isso auxilia de maneira tremenda na avaliação se o projeto realmente foi pensado para melhorar, para piorar ou para defender esse ou aquele interesse. Felizmente, o Marco Civil da Internet é um exemplo de colaboração e participação. Ele foi projetado aí pelo Ministério da Justiça, com comentários na internet. Uma versão final foi entregue ali ao Congresso Nacional, e aí os debates prosseguiram.
Então é muito bacana de ver tanto escrutínio em cima de um projeto, porque aí você neutraliza esse jogo de interesses que era até então feito via bastidores. Então, como pesquisadores do direito, lembrem disso, não assumam que a lei surge da vontade do legislador, ela surge de um grande conflito de interesses, de uma grande, vamos dizer assim, jogo ali de poder, e é isso que faz com que a gente tenha um pensamento mais crítico. Dito tudo isso, Mônica, vamos passar aí a entrega para os nossos grandes vencedores. Muito obrigado. Só complementando, eu me esqueci de mencionar, se o Marco Civil é a bola da vez agora, a gente não sabe para que lado ela vai cair, acho que os próximos meses aí vão ser bastante interessantes de acompanhamento. Certamente, o ano de 2013 vai ter como bola da vez a revisão da Lei de Direitos Autorais. Está aí um tema interessantíssimo, a gente tem um foco de pesquisa interessante também em 2013 nesse tema. Eu convido vocês a conversarem conosco depois da premiação, com o Alexandre, comigo, caso estejam interessados a olhar para a revisão da Lei de Direitos Autorais a partir do uso que os fãs fazem daquele material produzido por determinado autor ou autora. Então, a gente vai estudar toda essa regulamentação a partir do que a literatura chama de fan fiction, né? São as produções aí de fãs, são sequências, alterações, modificações de Harry Potter, da vida e daí por diante, né? Muito bem. Bom, a gente vai começar então pela premiação, a gente vai começar de trás para frente, premiando com menção honrosa 3 autores que realizaram trabalhos extremamente bem feitos, mas que, infelizmente, na concorrência, aqui a concorrência foi fortíssima, vocês acabaram perdendo para os 3 primeiros colocados. Mas, ainda assim, pela qualidade... Originalmente, a menção honrosa ela não estava prevista no prêmio, mas, dada a qualidade do trabalho de vocês, nós não quisemos deixar de mencioná-los e de premiá-los com um título que é bastante importante. Caso vocês já estejam realizando a inserção dos dados de vocês como acadêmicos que são na plataforma Lattes, que é a plataforma de currículos que o CNPq disponibiliza, existe uma entrada lá para esse tipo de premiação, e é bastante importante que vocês os façam futuramente aí isso conta muito ponto para vocês em entrevista, seja para um mestrado, para um doutorado. Alguns escritórios começam a reconhecer isso de forma mais veemente, e mesmo aí em concursos públicos isso pode contar para vocês. Então, eu tenho muito prazer em chamar aqui o Tuane Desan Estevan. É a você, a Tuane, perdão, Tuane. Por favor. Eu gostaria de chamar também a Bianca Stamato, que não está presente, mas está representada pela sua coautora, Tamara Rojai, que é também minha aluna aqui na graduação. Por favor, Tamara. Bom, a gente vai chamar, então, o autor vencedor do 3º lugar do Prêmio Marco Civil da Internet. E a gente vai proceder da seguinte forma. Eu vou chamar o vencedor, entregar o certificado. A gente ia fazer um checão
fazer a entrega simbólica do supercheque, mas a gente achou muito clichê. Como esse é o prêmio Marco Civil da Internet, Tecnologia, então é importante a gente dizer que o valor será acreditado na conta de vocês, né, eletronicamente, no dia 14 do 12. Então, já fazendo a alegria aí do Natal e mais que o Natal, das festas de Ano Novo, né? E aí, os vencedores aí vão ter 10 minutos para apresentar para vocês o foco da pesquisa, tá? Então, eu tenho muito prazer de chamar o Caio Miachon Tenório, vencedor do 3º lugar do Prêmio Marco Civil da Internet. Bom dia a todos. Gostaria de agradecer à Fundação Getúlio Vargas, na pessoa da doutora Mônica, ao professor Marcelo Leonardi, que é uma grande honra, meu marco teórico para o mestrado. Gostaria de agradecer meus familiares, obviamente, meus colegas de mestrado também, e minha esposa, obviamente, que sempre está ao meu lado. Bom, vou falar um pouquinho para vocês da responsabilidade dos provedores de hospedagem à luz do Marco Civil. Bom, não é segredo para ninguém que a internet atualmente sofreu uma expansão que não temos nem como mensurar. O IBGE, segundo o IBGE, uma pesquisa de 2005, no Brasil já eram 60 milhões de usuários. Hoje nós já falamos em 100 milhões de usuários de internet no Brasil. Então não preciso falar para todos vocês que a internet tem um impacto significativo não só na economia, como também na sociedade em geral. Ela é importante não só para os negócios, como também até para as relações interpessoais. As mídias sociais, com o crescimento da internet, elas, por razões socioeconômicas e sociais, e até em razão da própria expansão da internet, elas adquiriram uma importância que não se via há alguns anos atrás. Hoje em dia, nós olhamos mídias sociais, por exemplo, como Facebook, Orkut, YouTube, que são todos provedores de hospedagem, que são utilizados não só na sociedade em geral, como para diversão, como também para o próprio trabalho. Haja vista, por exemplo, como a gente vê LinkedIn, que são plataformas virtuais para uso profissional. Bom, essas mídias, pela importância que elas adquiriram nesses últimos anos, obviamente que o direito não ficaria aquém, ou nós não teríamos problemas com relação a esse tipo de plataforma, haja visto o número de usuários da internet atualmente. Bom, falar dos problemas dessas mídias sociais. Quais são os problemas e como o Marco Civil vem aí para tentar dar uma solução aos problemas mais recorrentes hoje do judiciário. Eu vou começar com o primeiro problema abordado no meu trabalho, que é aquilo que nós vimos muito corriqueiramente no judiciário, que é a tentativa em algumas ações judiciais de fazer com que o provedor, que é, no caso, a mídia social aqui, implante filtros para conteúdo e faça um monitoramento daquilo que, teoricamente, seria ilícito, para evitar a ilicitude nessas plataformas. Por mais que muitas vezes seja mais do que justificada, às vezes, as razões pessoais que alguns desses autores têm para solicitar isso ao provedor, não nos parece que essa seja o melhor caminho, ainda mais diante do princípio da neutralidade da rede, que é o que o Marco Civil procura manter. Por exemplo, o Fabiano Siviero e André Zanata, autores respeitados da área, eles dizem que é materialmente impossível a realização de monitoramento prévio de conteúdo nessas plataformas. Por outro lado, por exemplo, o Newton De Luca, ele diz que é até viável esse monitoramento, mas isso é uma medida extrema e que deveria ser utilizada apenas em caso de manifesto interesse público. O Superior Tribunal de Justiça, pela ministra Nancy Andrighi, por diversas vezes,
já se pronunciou sobre o assunto, dizendo que a fiscalização prévia de conteúdo ela não é uma atividade intrínseca ao provedor de hospedagem de conteúdo. Bom, a meu ver, não é o melhor caminho não é a implantação de monitoramento de conteúdo na internet, não é o caminho atribuir ao provedor de hospedagem a obrigação de determinar aquilo que deve ou aquilo que não deve permanecer nas plataformas virtuais. Até porque muitos conteúdos lícitos poderiam ser removidos em conjunto com aqueles conteúdos ilícitos. O que isso significa? Vamos ser mais práticos para que todos possam entender. Se suprimíssemos a palavra droga, por exemplo, do YouTube, ou então se suprimíssemos a palavra droga do Facebook, todos aqueles conteúdos lícitos relativos a essas palavras seriam suprimidos juntamente com os conteúdos lícitos. Será que é isso que a sociedade deseja na internet? Uma internet muito controlada, uma internet que seja não tão atrativa, até porque a maior atratividade que a internet tem é justamente a liberdade de comunicação? Bom, então esse foi o primeiro ponto abordado no trabalho. Como segundo ponto, eu trago, eu esqueci de mencionar, que é muito importante, o Marco Civil ele não trata especificamente do monitoramento de conteúdo em relação aos provedores de hospedagem. No artigo 9º do Marco Civil, se fala em vedação de monitoramento de conteúdo, mas aplicados a outros tipos de provedores. Entretanto, me parece que essa vedação de monitoramento, ela já segue uma linha até europeia, que já vem de algumas diretivas europeias, de vedação de monitoramento, que poderia se estender também aos provedores de hospedagem de conteúdo. Bom, prosseguindo agora com o segundo ponto. O segundo ponto seria a guarda de dados, né? Aproveitando um pouco da fala do professor Marcel, que falava da necessidade de identificação dos autores de atos ilícitos nessas plataformas virtuais. Bom, é muito comum hoje que essa identificação seja feita pelo protocolo de internet, que é aquele dado de conexão que todos nós, quando usamos a internet, deixamos registrado quando acessamos alguma plataforma, ou então quando postamos algum conteúdo em algumas dessas plataformas de mídias sociais. O Marco Civil, a meu ver, veio por um fim a inúmeras discussões hoje que a gente vê no judiciário relativas ao tempo de guarda de dados. Hoje nós vemos provedores, por exemplo, que em razão da ausência de legislação, que não me parece uma atitude até ilegal do provedor, afinal, se não é proibido, é permitido. A Constituição Federal assim determina. Embora não seja uma postura ilegal, muitos provedores mantêm os dados sob sua guarda, às vezes por 3 meses, por 6 meses, 3 meses, às vezes até menos. O Marco Civil vem e põe um ponto final nessa história, determinando e estabelecendo que esses dados sejam guardados pelo prazo mínimo de 1 ano. Me parece um prazo razoável, ainda mais considerando a morosidade do judiciário e a exigência que esses provedores, em geral, fazem do usuário que ele solicite esses dados mediante ordem judicial, não entregando esses dados diretamente ao próprio usuário. Como terceiro ponto a ser abordado, e na minha opinião o mais importante, em relação à responsabilidade civil desses provedores, o Marco Civil ele vem colocar uma maior justiça na relação entre provedores e usuários. Por que eu falo mais justiça? Atualmente nós temos, para resumir um pouco da história, nós temos 3 entendimentos doutrinários e jurisprudenciais relativos à responsabilidade ao regime de responsabilidade civil do provedor. O primeiro, o mais comum, de aplicação do Código de Defesa do Consumidor, de que isso significa na prática que notificado, não removendo o conteúdo ilícito, ele assume a responsabilidade por isso, extrajudicialmente. Numa segunda linha, uma segunda posição, seria de que ele, simplesmente pelo fato dele providenciar, disponibilizar essa plataforma, ele já automaticamente se responsabiliza por qualquer dano sofrido por um usuário. Seria essa a linha do artigo 927, parágrafo único do Código Civil. E numa terceira corrente, o artigo 186, né, que é a responsabilidade subjetiva, que, na verdade, é
é o entendimento do Código de Consumidor, mas de outra roupagem. É a mesma linha de entendimento. Por que eu falo que o Marco Civil vem e coloca uma relação mais justa entre provedores e usuários? Porque a partir da edição do Marco Civil, o provedor ele só se responsabiliza pelo conteúdo caso não o remova mediante ordem judicial. Mas muitos poderiam dizer aqui, mas isso isso não é correto. A gente está privilegiando as empresas de internet, grandes mídias sociais que não removem o conteúdo. Isso não é verdade. Muitas vezes o que a gente vê na prática é que muitas reclamações frívolas e fúteis são equiparadas às reclamações que são legítimas. O que significa, em termos práticos, que se eu não remover o conteúdo, mesmo mediante uma reclamação fútil e frívola, eu me assumo a responsabilidade por esse conteúdo automaticamente, segundo o entendimento atual. Então, na minha visão, colocada no trabalho, o Marco Civil coloca uma posição mais justa e de maior justiça na relação entre usuários e provedores. Ou seja, de que o provedor só assume a responsabilidade pelo conteúdo após ordem judicial e caso não remova o conteúdo. E é muito bom lembrar, e até um posicionamento do próprio professor Marcel, de que nada impede que o provedor continue removendo esses conteúdos extrajudicialmente e aplicando a sua política própria de conteúdo quando há uma notificação extrajudicial. O Marco Civil ele apenas impõe um marco de responsabilidade consciente ao provedor, de que somente a partir desse momento é que você se torna responsável pelo conteúdo, não impedindo o provedor, propriamente, de remover esse conteúdo extrajudicialmente, no caso dele realmente violar a política do site. Bom, meu trabalho basicamente se resumiu a essas ponderações. Espero ter atendido os 10 minutos que me foram atribuídos. Eu agradeço muito à Fundação Getúlio Vargas, a todos os presentes, meus colegas de mestrado, meus pais, meus tios, minha esposa, e muito obrigado. Caio, dia 14, então, eletronicamente, R$5.000 na sua conta. Muito bem. Eu gostaria de chamar, então, vencedores do segundo lugar do Prêmio Marco Civil da Internet, Bárbara de Assis e Filippo Lancieri. Muito bom dia a todos. O meu tema é um pouco parecido com o tema do terceiro candidato, desculpa, esqueci seu nome, do Caio. O que a gente se propôs a tratar aqui, né, antes de tudo, eu queria agradecer a DireTV, ao Google, por esse prêmio. Né. Para mim, como ex-aluno da casa, é uma grande honra poder estar aqui, menos de um ano depois de formado, apresentando um trabalho. Então, é uma coisa muito interessante. Depois, pedir desculpa pela Bárbara, que não pôde estar aqui, ela está fazendo um mestrado fora. Falei com ela ontem à noite, ela estava a menos 5 graus, tinha nevado 10 centímetros de neve e varando à noite estudando para uma prova hoje. Então, eu garanto que ela gostaria muito de estar aqui. O tema que a gente tratou especificamente no paper, né, era sobre a aplicabilidade de safe harbors, ou de isenções subjetivas à responsabilidade civil, para casos envolvendo especificamente propriedade intelectual. Então, o que a gente tentou defender é que a adoção de safe harbors ela é uma forma legítima e proporcional de se defender os direitos de liberdade de expressão frente a violações da propriedade intelectual. Né? E o trabalho está basicamente dividido em 5 etapas. Primeiro, a gente trata do que são safe harbors, depois a gente olha um pouco para como é que é a aplicação de jurisprudência internacional no assunto, um pouco dessa jurisprudência brasileira, faz uma filtragem prévia e aplica o princípio da proporcionalidade e, por fim, uma conclusão breve discutindo o assunto. Então, isso gerou uma grande discussão ao redor do mundo, não só aqui, a discussão está chegando aqui agora, mas ao redor do mundo, principalmente nos Estados Unidos, começou com o Digital Millennium Copyright Act, que é o DMCA de 98, e depois com a Diretiva 31/2000 da Comunidade Europeia. O que foi? Para privilegiar o desenvolvimento da sociedade de informação, eles buscaram estabelecer os safe harbors, são portos seguros, são, na verdade, critérios objetivos que limitam a responsabilidade civil desses provedores. Então, basicamente, o DMCA, que é muito copiado pela Diretiva 31, e que basicamente também é muito parecido com o que se estabelece no Brasil, ele coloca 5 critérios grandes. O
primeiro critério é que o provedor não pode conhecer, tem que ter ausência de conhecimento de que aquele conteúdo que está sendo propagado, então que um vídeo colocado no YouTube viola a propriedade intelectual de alguém. Ele também tem que ter, ele não pode ter aparência de conhecer, ele não pode achar, falando, eu acho que viola, mas eu vou ficar aqui para trás, vou dar um migué e ficar tranquilo. Então ele não pode fazer isso. Então, esse é o segundo ponto. O terceiro ponto é que, se uma vez notificado, uma vez de conhecimento, ele tem que retirar esse conteúdo imediatamente. O quarto ponto, que é um tanto quanto questionável, e se discute muito qual que é o limite dele, é que ele não pode receber benefícios financeiros diretos relacionados com esse conteúdo. E o quinto ponto, que talvez seja um dos mais importantes, e que ele reflete um pouco do terceiro, é que, se de alguma forma notificado que aquele conteúdo viola a propriedade intelectual de alguém, o provedor tem que retirá-lo imediatamente. Que foi um sistema que foi criado que se chama Notice and Takedown. E o objetivo desse sistema é basicamente inverter a fiscalização. Então, ao invés de caber ao provedor fiscalizar previamente o que é ou o que não é violador, cabe, na verdade, a quem está ao detentor do conteúdo monitorar a internet e falar, olha, você está violando um conteúdo meu, por favor, o retire. Isso está sendo no Brasil agora instituído mais formalmente, como a gente vai falar, a jurisprudência do STJ, de certa forma, já estabelece, exigindo critérios muito parecidos e indo até um pouco além, que é uma questão de estabelecer uma ordem judicial para que isso seja retirado. Acho que isso até vai ser um pouco melhor tratado mais para frente, mas é bom falar desde o começo que o nosso objetivo no trabalho nunca foi discutir especificamente um safe harbor. Não foi o objetivo discutir se pedir ordem judicial não é razoável, porque por dois motivos. O primeiro é que isso seria atacar um alvo em movimento. O nosso próprio tema, por sinal, o que a gente está discutindo aqui, foi retirado. Aparentemente vai ser retirado do Marco Civil com uma isenção expressa, falando que o Marco Civil não se aplica à propriedade intelectual, porque ano que vem tem a discussão da lei de propriedade intelectual que vai tratar sobre isso. E a segunda questão é que eu acho que discutir, na verdade, desenho de safe harbor como um todo pressupõe uma discussão de custo, uma discussão muito mais profunda do que podia ser feita no nosso tempo e nas 20 páginas que a gente tinha. Então, é a ideia de se adotar safe harbor de um modo geral. Então, como se viu, a aplicação no mundo ela é muito maior do que, ela vem de muitos anos. Então, o que a gente foi tentar olhar para um pouco da jurisprudência nacional sobre o tema e discutir, ok, como é que vem sendo travadas essas discussões em outras jurisdições. Então, a gente foi olhar para vários casos, alguns casos, inclusive, em vários casos inclui o Google, naturalmente, né? Mas não todos, como vocês podem ver, tem um caso que não inclui, que foram processos que eles tiveram que responder por violações de propriedade intelectual. O primeiro caso, talvez seja o mais conhecido, é o caso Viacom versus YouTube. A Viacom é dona de inúmeros filmes e seriados e tudo mais nos Estados Unidos, e em 2010, na verdade, ela notificou, entrou com uma ação judicial por violação de propriedade intelectual. Em 2010, houve um julgamento de primeira instância, julgamento sumário, retirando, na verdade, indeferindo o pedido, e ele afirma basicamente o quê? Que a fiscalização era impossível, por ser a fiscalização impossível não teria como ser feita, mas mais do que isso, o juiz de primeira instância ele fala que o ônus, que o DMCA, como dito o Safe Harbor, estabelece o ônus de fiscalização à Viacom, e que não caberia a ele inverter esse ônus de fiscalização. E, por fim, ele fala também, basicamente, que o sistema de Notice and Takedown funciona, porque a Viacom notificou quase 100 mil filmes, e no dia seguinte, quase todos os filmes tinham sido retirados da internet. Então, ele defende isso. Esse caso foi apelado, então é uma coisa que tem uma apelação, foi uma coisa que se discute muito, porque a apelação discute a questão da possível ciência. Na verdade, a Viacom trouxe, em segunda instância, vários e-mails dos fundadores do YouTube, falando, olha, não, de fato parece que aquele filme viola, mas deixa lá que está gerando conteúdo, o pessoal está vendo, deixa mais uma semana. E aí o juiz decidiu de segunda instância e falou, não, então, sobre esse ponto, volta para a primeira instância e vamos discutir. Um júri tem capacidade de ver se, de fato, ele sabia ou não sabia que o conteúdo violava, mas ele não retira o safe harbor em si. O segundo ponto foi uma decisão francesa que discute um filme sobre o Natal, que é processando a Dailymotion, que é essa Nord West, e também o pedido é igualmente rejeitado. E basicamente o que se fala é que o provedor não seleciona nenhum conteúdo, o provedor não tem nenhuma capacidade de escolha, toda a escolha está alocada aos usuários. E o juiz também fala que a postagem gratuita não classifica como benefício financeiro. Então, o fato de quando você tem a postagem gratuita, o fato de você explorar propaganda em cima disso não é o suficiente para classificar como não, você está recebendo benefício financeiro direto da exploração do conteúdo. Uma terceira decisão, uma decisão na Itália, que também é de 2011, o pedido também foi rejeitado de indenização, em que você tem... Qual foi o caso? O juiz ele indefere por quê? Porque logo após a notificação o conteúdo foi de fato removido, e, além disso, ele vai além. Ele afirma que não existe a obrigação de monitoramento da plataforma, porque essa seria uma obrigação muito desproporcional, que é um pouco do que a gente trata aqui. Por quê? Porque você tem um custo muito grande e o próprio sistema foi criado para que não haja monitoramento. Então, ele afirma isso e ele rejeita. Por fim, o último caso interessante é um caso desse ano da Alemanha, em que o pedido foi parcialmente provido, mas o racional do Safe Harbors não foi retirado. Por quê? Porque, primeiro, ele fala que a responsabilização existe
existe caso você não tenha a retirada após notificação. E no caso específico não teve, porque houve a notificação e um dos filmes demorou mais de 7 meses para ser retirado do ar. Então o juiz falou, não, isso de fato não é imediato, não é razoável. Mas, e além disso, ele vai um pouco além, porque o que a juiz ela estabelece é que a filtragem ela deve se aplicar ao que já foi notificado. Então ela obriga, na verdade, no caso do YouTube, a criar uma certa forma de filtro, porque o que ela fala é assim, uma vez notificado que esse filme com essa configuração é protegido por propriedade intelectual, cabe ao provedor, na verdade, desenvolver um sistema que assegure que não vai ter a violação futura. Então, está uma vez protegido com o filme, você tem que assegurar que não vai ter um novo upload do filme por outra pessoa e que vai ter essa violação. Então, é uma coisa diferente. No Brasil, como o Caio já falou, esse assunto já foi, de certa forma, tratado pelo STJ, mas indiretamente, porque ele não trata de propriedade intelectual, ele trata de casos de difamação, de calúnia, etc. E tal, mas são casos envolvendo o Orkut, que eram xingamentos no Orkut, contra políticos, etc. E tal. E o que a jurisprudência do STJ sobre o assunto fala, e você tem 3 grandes decisões, tem uma decisão do Felipe Salomão, uma decisão da Nancy Andrighi, uma decisão do Sidney Bennett, é que os sites não têm a obrigação de filtrar conteúdo, mas eles devem retirar esse conteúdo uma vez notificados. Por quê? Porque, primeiro, não é nem risco, nem obrigação inerente à atividade do provedor ter que ficar filtrando conteúdo. O que cabe ao provedor é assegurar meios de localização dos responsáveis. Então, se você, no caso especificamente o IP, se você consegue assegurar o IP, cabe a quem foi atacado, quem foi violado, ir atrás de quem violou diretamente e buscar a reparação que lhe for cabível. E, por fim, se defende muito que existe a impossibilidade de se efetuar o controle. Como o Marcel muito bem disse, você tem 72 horas a cada 60 segundos de vídeo. Então, seria impossível fazer esse controle. O que a gente está tentando falar, o que a gente está tentando defender aqui, é que se deve ir além. Mesmo que esse controle seja um dia possível, e talvez seja possível no futuro, com novos algoritmos, o que é que seja, o que a gente entende é que, para casos específicos envolvendo propriedade intelectual, não é proporcional, não é ideal que você aplique esses filtros diretamente ao conteúdo. Por quê? Tanto a lei autoral quanto o direito de liberdade de expressão são protegidos pela Constituição no artigo 5º. Então, como você tem um conflito de princípios, você precisa claramente de uma ponderação. E o que se aplica no Brasil, com jurisprudência da STF, é o princípio da proporcionalidade, que ele olha para basicamente 3 critérios, que é a adequação, que é para ver se a norma atinge o objetivo que ela está se propondo, necessidade, que é para pensar se não tem uma forma menos onerosa de se atingir esse objetivo, e uma proporcionalidade em sentido estrito, que é o ponto final, que debate basicamente que seja, se ela for adequada, se ela for necessária, ainda vale a pena adotar essa saída à frente a outras alternativas possíveis? E o que a gente entende é que, embora a filtragem prévia ela seja adequada, ela atinge o objetivo de proteger a propriedade intelectual frente, talvez, a violações, ela viola talvez a necessidade e ela com certeza viola a proporcionalidade em sentido estrito. Por quê? Porque esses filtros, quando eles são feitos, eles vão necessariamente ter que ser automáticos, porque é impossível verificar tudo. Quando o filtro é automático, você estabelece guidelines, você aumenta muito a capacidade de erros de tipo 1, que são erros de falsos positivos, né? São over-enforcement, que eles chamam, que é ficar retirando o conteúdo discriminadamente. Isso se conflita com 2 grandes temas, né? O primeiro grande tema, como disse, é que a internet é uma plataforma de rede, então ela é o que a gente chama de mercado de 2 lados, ou de vários lados. O objetivo da internet é conseguir uma massa crítica mínima em que você consiga unir pessoas colocando, o caso do YouTube talvez seja o mais típico, pessoas colocando vídeos, pessoas vendo vídeos. Quanto mais pessoas colocam vídeos, mais pessoas veem vídeo, mais pessoas veem vídeo, mais pessoas querem colocar vídeo. A partir do momento que você acaba cortando isso, você acaba filtrando muita quantidade de vídeo, as pessoas se interessam pela plataforma, ficam preocupadas, você afeta um pouco o próprio sistema, a própria noção de rede da internet é afetada. E o segundo ponto é que, como se viu, uma das grandes conquistas da internet é realmente a liberdade de expressão. Então, o aumento da liberdade de expressão, as pessoas poderem se comunicar. Então, a partir do momento que você começa a interferir nisso diretamente, você tem que ter muito cuidado para mexer com isso. E isso é o próprio substitutivo do deputado Molon, ele afirma nos artigos 14 e 15 expressamente que as isenções são feitas para se proteger a liberdade de expressão e se evitar a censura prévia. Então, qual que é o grande problema desses filtros? Esses filtros eles geram um grande ônus aos provedores, que vão ter que filtrar previamente, olhar tudo, então você tem um grande custo envolvido. Primeiro, você tem um grande custo envolvido, que pode atacar a própria atividade dos provedores, principalmente os pequenos, de terem que filtrar tudo que vai ser feito. E o segundo é que você tem um grande incentivo nesse sistema para retirada indiscriminada. Então, a gente cita no trabalho, por exemplo, um caso de uma fundação holandesa, chama Bits of Freedom, em que eles postaram vários textos online que eram de domínio público. E aí postaram em vários sites e notificaram os sites falando, olha, está de fato violando o meu conteúdo esses textos. E de 10 sites notificados, 7 retiraram assim, sem sequer questionar todo o conteúdo que estava lá, mesmo sem qualquer forma de checagem. Então, se isso já existe com o sistema de notificação, imagine um sistema em que a responsabilidade é prévia. Então, que é um sistema em que você tem
grandes atividades, né, grandes órgãos que defendem a propriedade intelectual realmente forçando, indo atrás de tudo, enquanto você tem os usuários que querem defender a liberdade de expressão pouco organizados. Então, você tem um grande problema de que isso tem um incentivo para retirada completamente indiscriminada de conteúdo que pode afetar muito. Então, isso seria muito desproporcional à liberdade de expressão. E o segundo ponto, que talvez seja até que não passe sequer no teste de necessidade, é que cada vez mais se desenvolvem alternativas mais razoáveis de se adotar, de se proteger a propriedade intelectual sem que seja necessária a filtragem prévia. Então, você tem cada vez mais formas de parceria entre os detentores de propriedade intelectual e as plataformas para que haja uma monetização. Mesmo no YouTube hoje já existem alguns filtros que você coloca lá, fala, esse conteúdo é protegido, eu quero utilizar, mas as pessoas podem postar online, mas se postarem online, cobra propaganda, me repassa parte dos lucros que você tem com propaganda. Então, são formas mais razoáveis de se proteger a propriedade intelectual, sem que isso implique necessariamente na violação direta dos direitos de liberdade de expressão, que são tão caros à internet. Então, só concluindo, no final, o que o paper discute é isso, é que a filtragem prévia ela restringiria mais os direitos de liberdade de expressão do que, na verdade, o sistema de red flags acaba violando os direitos de propriedade intelectual. Então, muito obrigado. Tenho contato, se alguém quiser falar alguma coisa. Obrigada, parabéns. Obrigado. Muito bem, a Bárbara e o Filipe vão dividir um prêmio de R$8.000. E eu tenho o maior prazer agora e uma honra imensa de anunciar os vencedores do primeiro lugar do Prêmio Marco Civil da Internet, que vão receber o prêmio de R$10.000, Denis Marcelo Antoniali, Francisco Carvalho Brito Cruz. Parabéns, prazer. Parabéns. Bom dia a todos. Meu nome é Francisco Brito Cruz e, bom, a gente vai se apresentar primeiro e apresentar um pouco do nosso trabalho, né? Eu sou mestrando da Faculdade de Direito da USP, sou orientado pelo professor Jean Paul Rocha, do Departamento de Filosofia e Teoria Geral do Direito. Estou muito feliz de estar aqui, queria agradecer imensamente à Fundação Getúlio Vargas e ao Google que deram essa chance para a gente fazer esse trabalho e agradecer a todo mundo que veio, agradecer muito a todo mundo que já teve discussões sobre esse assunto que a gente vai tratar hoje comigo, com a gente, e também, e especialmente ao Denis, meu parceiro nesse trabalho, que cada vez mais se coloca como um grande parceiro em muitas outras esferas de pesquisa e estudo. Bom dia também a todos. Também queria agradecer à Fundação Getúlio Vargas e ao Google, na pessoa da professora Mônica, do professor Marcel. Agradecer a todo mundo que compareceu aqui hoje, a todo mundo que discutiu e ajuda a gente a pensar esses temas tão importantes. Queria também estender meus agradecimentos ao Francisco, pessoa com quem tenho trabalhado bastante e tenho tido o prazer de dividir um pouco dessa vontade de pensar a internet no Brasil. Também me apresentando, meu nome é Denis, eu me formei na Faculdade de Direito do Largo de São Francisco, em 2008, fiz mestrado na Alemanha, onde me especializei em propriedade intelectual, fiz um mestrado em Stanford e hoje eu sou candidato a doutorado, orientando o professor Luiz Virgílio Afonso da Silva. Então, vou falar um pouquinho do nosso trabalho, a gente tem aí 10 minutos. Antes de começar a falar do trabalho, acabei de me lembrar, a gente queria divulgar um pouquinho. Eu e o Francisco, a gente, acho que inspirados por essa mesma necessidade de discutir esses temas e ter um espaço de interlocução sobre a regulação da internet no Brasil, sobretudo adotando um ponto de vista de pesquisa empírica, que a gente acha que é uma coisa que falta um pouco, especialmente no direito no Brasil. A gente fundou, sob a supervisão do professor Virgílio, o Núcleo de Direito, Internet e Sociedade da Faculdade de Direito da USP. Então, a gente tem um grupo de pesquisa, e é uma iniciativa que está dando bastante certo e tem envolvido os alunos da graduação e da pós-graduação. Então, a gente convida a todos para acompanharem o nosso trabalho
ficarem atentos aí às nossas pesquisas futuras. Em relação ao trabalho que a gente mandou, o título é O Direito de Saber Quem é, uma análise empírica das ações de exibição de dados de usuários de internet no Brasil. A gente pensou aqui em expor rapidamente qual foi o nosso tema, então qual foi o objeto de investigação, qual foi a metodologia que a gente usou, já adiantei aqui que foi uma metodologia de pesquisa empírica. A gente vai falar rapidamente de alguns números e das conclusões que a gente descobriu e, por fim, da repercussão dessa pesquisa, de como ela dialoga com o Marco Civil. Então, primeiro, sobre o tema e objeto de investigação. A gente já falou bastante aqui, então vou ser bem rápido nessa parte, o Marcel já adiantou boa parte. A gente pensou, quando a gente pensou nesse trabalho, a gente se baseou muito na ilusão ou na percepção que muitas vezes o usuário tem que, ao usar a internet, ao estar atrás do computador, ele se sente mais anônimo. Então, a pessoa, quando está usando a internet, ela tem, de certa forma e até certo limite, um poder de controle sobre o que as outras pessoas sabem sobre ela. Então, quando você entra numa sala de bate-papo, quando você cria um perfil numa rede social, ou quando você faz um blog, quando você se descreve, você é quem dá as informações sobre você mesmo. Então, você fala qual é o seu nome, qual é a sua idade, qual é o seu peso, qual é a cor do seu cabelo. Então, você tem um poder de controle sobre o que as pessoas sabem de você. Mas, como a gente já viu aqui exaustivamente, tudo que você faz na internet deixa rastros. E as pessoas não são verdadeiramente anônimas quando elas estão usando a internet. Você tem maneiras de descobrir e chegar até a identidade daquele usuário. Justamente uma dessas maneiras é ingressar no Poder Judiciário com uma ação de exibição de dados, pedindo para que o provedor de acesso, conexão ou o provedor de aplicações de internet digam quais são os dados de registro sobre aquele usuário. Então, a nossa pesquisa teve como base essas ações de exibição de dados e a gente quis analisar qualitativa e quantitativamente como a jurisprudência tem lidado com esses pedidos de exibição de dados e tem encarado essa questão do anonimato. Isso vai subsidiar, como a gente vai falar mais para frente, a discussão que o Marco Civil tenta positivar e regulamentar sobre armazenamento de registros, quebra de sigilo e a identificação dos usuários. Bom, em relação à nossa metodologia, toda metodologia ela exige um recorte, ela exige um jeito de olhar para as coisas e ela não é absoluta, ela não consegue cobrir todos os pontos de um tema ou de um campo. Né? Então, o que a gente escolheu fazer? Ir nos repositórios de jurisprudência de 10 tribunais de justiça do Brasil todo e do STJ, e tentar verificar, nesses repositórios de jurisprudência, desses 10 tribunais, 2 de cada região, quais eram as ações de segunda instância que tratavam do tema da exibição de dados, que tentavam, na qual um demandante tentava identificar um terceiro em face de um provedor ou de conexão ou de aplicações. Então, o que a gente fez? Foi nos repositórios digitais de jurisprudência, nos sites dos tribunais, e digitou esses 5 termos combinados que estão aqui embaixo. Exibição de dados de internet, exibição de dados IP e tal. A gente fez alguns testes com termos e percebeu que essas combinações eram as que geravam mais ações. É claro que em cada combinação a gente achou repetidos, né? Então, no exibição de dados de internet a gente achou um acórdão que também estava no exibição de dados IP, mas a gente conseguiu cobrir algum montante de ações. E a gente, desse total que a gente teve na pesquisa, a partir desses termos, a gente selecionou aqueles que diziam respeito à exibição de dados de usuários. Né? Então, a gente tirou aqueles que não tinham nada a ver, porque, claro, às vezes aparece essa palavra, mas não tem nada a ver com o tema que a gente está tratando. Então, a gente levantou tudo isso. A quantidade de ações, quando a gente digitou esses termos, foi muito grande. Mas, quando a gente recortou e foi fazendo a filtragem, para usar um termo que a gente usou bastante hoje, a gente chegou em quase uma centena aí de acórdãos que a gente foi analisar quantitativa a partir do banco de dados e qualitativamente lendo, principalmente as decisões do STJ, que são em menor número, né, são bem menor número. Então, estão aí os tribunais que a gente escolheu.
quem tiver interesse para entender um pouco a nossa metodologia para escolher e tal, eu convido para ler o trabalho. Agora ele já vai poder estar público e disponível para quem quiser dar uma olhada. E a gente sabe, só acho que é importante fazer uma ressalva, algumas. A primeira é que, na verdade, essa é a opinião publicada dos tribunais, né? Pode ser que, na cabeça dos juízes, isso seja diferente. Isso é o que está publicado, isso é o que o tribunal escolheu colocar naquele repositório de jurisprudência digital. Pode ser que nem todas as decisões do tribunal estejam naquele repositório, e pode ser que os membros do tribunal tenham outro entendimento em sua maioria. Mas, de toda forma, aquela é a jurisprudência que está disponível para a pesquisa, né? E a outra coisa é que, processualmente, a gente colocou em equiparação as demandas cautelares e as demandas ordinárias, apesar de a gente saber que existe uma diferença, mas, no decorrer do trabalho, a gente foi observando que era possível a gente agregar isso para fazer as perguntas que a gente fez para aqueles acórdãos, né? Porque foram algumas perguntas que a gente vai começar a mostrar. Então, vou começar a apresentar alguns números. A gente não vai apresentar todos, porque a gente não quer que a apresentação seja enfadonha. Então, a gente vai mostrar algumas coisas que a gente encontrou, alguns números importantes. Então, aí está o nosso gráfico de ações analisadas por ano, acórdãos julgados por ano. Então, pelo ano de julgamento dos acórdãos, e a gente pegou tanto apelações, então decisões judiciais que alguém estava recorrendo à sentença, e agravos, especialmente os agravos de decisões de antecipação de tutela, né? Então, a gente agregou em 2 bancos de dados diferentes, apelações e agravos, para não juntar as duas coisas, que são coisas diferentes, que a gente tinha que fazer perguntas diferentes. A gente pode observar uma imensa quantidade de julgados em crescendo, né? Cada vez mais julgados sobre esse tema nos tribunais por aí. Vale fazer a lembrança também que São Paulo teve a esmagadora maioria dos casos, muitos, acho que eu não me lembro exatamente o percentual do total, mas é esmagador, definitivamente mais do que 50%, inclusive acho que mais que 70% dos casos vieram, 71%, acho que vieram de São Paulo, né? Então, tanto das apelações quanto dos agravos. Então, a gente também, a partir disso, fez um perfil do que motivou a necessidade de identificação, né? O que o demandante, que é o que foi lesado em seu direito, estava querendo defender, ou qual era a questão que ele estava querendo tratar ou levar para o judiciário, né? Qual foi a lesão? E aí a gente tem uma tipologia que a gente criou de violação de direito autoral, uso indevido de imagem, quebra de sistema, phishing. A quebra de sistema e o phishing, acho que vale a pena ir no trabalho e ver como é que a gente tentou tratar essa divisão de tipos, né? Porque não é tudo a mesma coisa. A gente tentou segmentar para tratar coisas diferentes como diferentes. A invasão de conta, a difamação, que a gente tomou especificamente como a ofensa a um terceiro, a um comentário ofensivo, um texto ofensivo, que é diferente do uso indevido da imagem, que é você pegar uma imagem de outra pessoa e simplesmente publicar, né? A difamação, ela conta com esse elemento de ofensa. E os casos onde não constava nenhuma, né? A gente não conseguiu saber pelo acórdão do que se tratava, né? Dá para ver que a difamação é definitivamente a motivação mais importante, né? Tanto nas pessoas físicas, nos quais o demandante é uma pessoa física, tanto nos casos que o demandante é uma pessoa jurídica. Dá para observar que o uso indevido da imagem para pessoas... aliás, o phishing é um tema definitivamente motivador para pessoas jurídicas, especificamente porque o phishing é um tipo de procedimento de coleta irregular de dados, no qual, evidentemente, vai preocupar a plataforma que sofreu esse ataque, que teve o seu banco de dados violado de alguma forma, né? No perfil das ações, a gente fez uma divisão aqui que eu acho que é ilustrativa. O gráfico interno é o gráfico do Sudeste. Sudeste ou de São Paulo? É do Sudeste, e o gráfico externo é do Brasil todo, né? E a gente pode observar que tem algumas pequenas diferenças entre o Sudeste e o resto do Brasil, especialmente porque no resto do Brasil parece que a difamação é um tema ainda mais importante, né? Então, você vê, principalmente nas apelações. E, bom,
tem alguns outros números que o Denis vai... Esses números que o Chico estava colocando fazem um pouco parte da nossa análise quantitativa. Em relação à análise qualitativa, subsidiada, obviamente, pela análise quantitativa, a gente acabou percebendo uma coisa que a gente deu título ao trabalho, que é uma certa tendência da jurisprudência em não entender como sigilosos os registros de conexão e os registros de acesso a aplicações da internet. Então, se você for perceber, nos casos que a gente analisou, em 46,7% dos casos, a liminar para exibição de dados foi deferida. Se você pensar especialmente que, nesse caso, a liminar ela é satisfativa, porque a partir do momento que o usuário foi identificado, não faz mais sentido prosseguir com a ação, então a ação geralmente segue apenas para discutir questões sucumbenciais, em geral. Em 50% desses casos, a tutela antecipada é deferida, então você já percebe que tem uma certa complacência aí do Poder Judiciário em dizer que não, você tem direito a receber esses dados. Dessas antecipações de tutela, dessas decisões liminares, negou-se provimento a 52 das 91 decisões agravadas. Então, aí de novo, em pouco mais de 50% das vezes em que essas decisões de antecipação de tutela foram agravadas, o Poder Judiciário rejeitou as razões do recurso. Daí a gente pensar que há uma tendência assim do Judiciário, e também na análise da fundamentação das decisões, de conferir ao usuário lesado ou ao reclamante um certo direito de saber quem é a pessoa que está por detrás na outra ponta. Então, muitas vezes na análise a gente percebia que, alguém já citou aqui, que é difícil quando a gente fala de difamação, saber se foi realmente difamação, sim ou não. Então, pela simples alegação de que, olha, eu não gostei do conteúdo desse e-mail, eu não gostei dessa publicação, etc., o Judiciário tem se compadecido desse pleito e conferido, determinado que os dados de identificação fossem identificados. Então, essa é uma das conclusões principais aí que a gente decidiu tirar e deixar como título do trabalho. Por fim, como isso se relaciona com o Marco Civil, acho que já foi bastante enfatizado aqui que o Marco Civil toca esses pontos e tenta positivar a questão do armazenamento de registros. A gente colocou aqui os artigos tal como eles estão redigidos até o momento, e vale lembrar que o Marco Civil faz uma distinção entre os registros de conexão e os registros de acesso a aplicações. Na verdade, os registros de conexão são aqueles detidos por quem provê o acesso à internet. Então, é aquela pessoa que sabe efetivamente que te atribuiu uma conta e sabe ligar o seu IP a quem você é de fato. Então, vamos para exemplificar, é o Virtu, o NetVirtu, é quem é o seu provedor de acesso à internet. Esse provedor tem condições de dizer, olha, esse IP está alocado para esse usuário. Os registros de aplicações, de acesso a aplicações da internet são um pouco diferentes. Eles determinam qual foi o IP que acessou aquela aplicação. Então, por exemplo, aplicações de internet são todos os serviços que a gente utiliza basicamente. Então, por exemplo, o Google, o Gmail, o Facebook, todas essas aplicações da internet, o máximo que essas empresas vão conseguir fornecer é o IP do usuário, os logs que a gente chama, que são os registros de acesso, mas elas não conseguem dizer, porque elas não têm essa informação, quem está por trás desse IP. Então, na verdade, para tentar buscar a identidade de um usuário, você precisa de algumas peças. Então, se você quer descobrir quem está por detrás de um e-mail, você primeiro tem que ir atrás do administrador que tem os logs de acesso àquele e-mail, para que ele diga qual foi o IP, e em seguida, em posse do IP, você vai atrás de quem proveu aquele IP, o provedor de conexão. O Marco Civil trata diferentemente, tem regras diferentes para esses dois tipos de registros. Então, o artigo 11 trata sobre os registros de conexão, e sobre esses registros é que ele determina que eles sejam armazenados por 1 ano. Então, positivando aí, acabando com a incerteza que paira de quanto tempo devem ser guardados e quando devem ser exibidos. A regra, no artigo 10º, a gente não colocou aqui, mas a regra do sigilo. Então, esses dados ficam sigilosos e tem algumas obrigações de quem os guarda de mantê-los em ambiente seguro.
e controlado, e as autoridades podem solicitar aí que eles sejam guardados por um tempo maior. O artigo 12 veda que os provedores de acesso guardem ao mesmo tempo os registros de conexão e os registros de acesso a aplicações de internet, porque isso, em última análise, daria possibilidade para quem está te provendo acesso, que consequentemente sabe quem você é, de saber tudo o que você faz na internet. Se essa pessoa liga as duas coisas, tem a possibilidade de guardar os dois registros, você tem aí concentrados numa pessoa só, a possibilidade de identificar e saber o que você faz. E, por fim, o artigo 13, que para nós é um pouco problemático, aí, talvez, é o que trata dos registros de acesso a aplicações da internet, e que introduz a regra de que, com relação a esses registros, não há responsabilidade das empresas e de quem oferece aplicações da internet de armazenar esses registros. Sendo assim, uma das peças do quebra-cabeça pode faltar na hora que você precise identificar o usuário. É claro que deve haver uma série de tutelas e de proteções ao usuário até muito maior do que a gente percebeu na jurisprudência, já que a regra deve ser a do sigilo. Mas, em se justificando a quebra desse sigilo, se as empresas que detêm os logs de acesso não tiverem a responsabilidade de armazenar esses dados, pode ficar complicado de identificar esse usuário no final. Então, a partir do momento que as empresas não têm mais essa responsabilidade e podem decidir por não guardar esses logs, a gente acha que tem que ser pensado um pouco mais, ou com um pouco mais de cautela, esse ponto, quando da regulamentação e da elaboração do texto final. Basicamente é isso. A gente tentou abordar aqui, a gente passou um pouquinho do tempo, eu sei, mas se alguém tiver alguma dúvida, a gente está à disposição depois para falar um pouco mais sobre o trabalho. Quando ele for publicado, todo mundo terá acesso. Então, obrigado. Obrigado de novo. Parabéns, Denis e Francisco. Que bom saber do grupo de vocês, e já fica aqui um convite público para quiçá trabalharmos juntos aí nesse ano que entra. Eu vou convidar o Marcel para fazer um fechamento, enfim, um wrap-up aí do que os senhores apresentaram. Fico muito satisfeito aí de ter visto esses trabalhos todos finalmente, né? Quer dizer, tá ligado aqui? Tá. De ter visto esses trabalhos finalmente, né? Ótimo perceber a qualidade do que foi produzido, né? Constatar que todos se dedicaram aí profundamente aos temas e realmente conseguiram abordar aí os principais pontos polêmicos que eu destaquei logo de início, sem saber ainda sobre o que vocês iam falar, né? É muito bacana ver que essa pesquisa é viabilizada hoje, né? O que me chamou a atenção no slide de vocês agora, Denis e Francisco, vamos dizer assim, esse aumento da jurisprudência. Quem leu lá o meu Responsabilidade Civil vê que eu lamento profundamente, tentei caçar a jurisprudência que existia na época, né? O mestrado foi escrito em 2003, né? Então você tinha ali, você realmente tinha que caçar os casos, quando muito você não tinha atuado em alguns deles próprios, né? E de lá para cá, muita coisa mudou, e inclusive esse cenário específico que vocês destacaram agora ao final, em relação à questão da guarda dos registros. Esse realmente é uma escolha legislativa difícil, né? Porque para viabilizar a investigação você tem dois caminhos possíveis. O primeiro caminho é partir de um modelo chamado de retenção de dados, que é dizer o seguinte: todo mundo que usa algum serviço vai ter os seus dados registrados para que, no futuro, caso necessário seja, eu tenha como investigar e chegar nessa ponta, que foi a lacuna que vocês identificaram. O contraponto é, você está então registrando dados de, no caso do Gmail, por exemplo, 425 milhões de usuários, porque talvez meia dúzia ali cometa algum ilícito em algum momento futuro. O Marco Civil adotou um modelo que é o adotado nos Estados Unidos, que é o que chamam de preservação de dados, que é uma lógica um pouco diferente. Em vez de você ter a guarda dos dados permanente de todo mundo, você passa a ter o quê? A partir do momento em que você identifica um suspeito, você determina que os dados daquele suspeito passam a ser guardados. Então, é uma maneira de tentar encontrar alguma proporcionalidade nisso. Os dois modelos têm vantagens e desvantagens. A principal desvantagem do modelo de preservação de dados é que, se uma pessoa, por exemplo, utiliza uma conta uma única vez e nunca mais encosta naquele e-mail, por exemplo, você não vai ter dado nenhum para investigar para o futuro. Então, seria uma lacuna possível que vocês identificaram.
O contraponto é que, no modelo de retenção de dados, em que você guarda os dados de todo mundo, você está criando esse ônus gigantesco de ter a preservação de tudo com base no que seria aí a futura possibilidade de investigar, sem saber se você vai ter resultados concretos reais, porque muitos desses rastreamentos vocês devem ter... É que a pesquisa de vocês não teria como, obviamente, saber isso depois, né? A pesquisa em relação aos dados que são obtidos, ela para até o momento em que os dados são obtidos, né? Se a ação concreta que foi movida depois surtiu efeitos ou não, se o suspeito correto foi identificado ou não, é uma coisa que você só vem a saber depois. Mas, nesse ponto, acho que vocês estão todos de parabéns. Notei aqui a preocupação, todos vocês falaram muito nessa questão de custos, né? Os 3 prêmios vencedores falaram dessa questão de custos. É importante desmistificar um pouco essa questão do custo para ninguém pensar, poxa, é o Google, é a Microsoft, é o Facebook que não querem pagar esses custos. Claro que não. A gente está preocupado com o custo que isso representa para os entrantes nesse mercado. Pelo contrário, da maneira como a web está hoje, qual seria a consequência do Marco Civil adotar o viés contrário? Estabelecer responsabilidade objetiva pela plataforma, obrigar todo mundo a guardar dado, independentemente do critério de ter ou não ter suspeição, fazer com que o mecanismo fosse notificação e retirada para tudo e para toda e qualquer coisa. Qual seria a consequência direta dessas medidas mais repressivas em cada um desses cenários? Simplesmente a sedimentação dos grandes players que teriam a capacidade econômica, técnica e de infraestrutura interna para poder arcar com tudo isso, e simplesmente aniquilamento do mercado para qualquer entrante. Não dá para uma startup virar e falar o seguinte, eu vou ter que investir $200 mil para ter um ambiente certificado para guardar dado. O cara não tem isso para investir no próprio negócio. Não dá para você imaginar que ele vai ter um staff gigantesco para ficar analisando o conteúdo previamente. E assim vai. Então, o crescimento da economia digital e da internet como um todo depende, sim, desse arcabouço jurídico equilibrado. E a minha satisfação é enorme de perceber que os trabalhos de vocês, pela qualidade do que foi apresentado aqui, e agora finalmente estou ansioso para lê-los, né, Mônica? Vai ser justamente esse cenário em que tenho certeza que vocês vão contribuir e avançar para fazer com que o número que eu mencionei no começo da minha fala, né, os 2,5% que a web já representa para o PIB brasileiro, cresça aí cada vez mais, tendo alcançado aí esse arcabouço equilibrado, simultaneamente ao respeito aos direitos humanos e às exceções que sejam necessárias em relação a tudo que a web também traz. Muito obrigado, meus parabéns a todos vocês. Obrigada, Marcel. Em nome da Direito GV, eu encerro o evento da manhã, então, e agradeço mais uma vez a participação de todos, em especial os grandes apoiadores aí, os familiares, que a gente sabe o quanto de tempo de convívio é extraído para que a gente realize esse tipo de empreendimento. Então, obrigada a todos.